estamos vendo o segundo critério, que é exatamente a compreensão da proposta. Você compreendeu? Ótimo. Outro detalhe, você precisa utilizar na elaboração do seu texto diferentes áreas do conhecimento, ainda dentro desse critério. Quer dizer, ele quer que você use, por exemplo, um argumento de sociologia, depois um argumento de história. É muito importante isso. Vamos pegar como base a tradição, o hábito agora de se fazerem 4 parágrafos, uma introdução, uma conclusão, 2 de meio, 2 de desenvolvimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você usa uma área do conhecimento ou uma estratégia. Ele aqui, por exemplo, usa a pesquisa. Em primeiro lugar, a pouca abrangência da língua de sinais entre os mais diversos setores da sociedade faz dela um ambiente inóspito. Olha aquela história do vocabulário, inóspito, para os deficientes auditivos. Olha o apoio dele aqui, ó, onde ele se estabelece. Pesquisas corroboradas por universidades brasileiras e estrangeiras, como a Unicamp e Harvard. Você vê que ele apanha um fato, apanha uma pesquisa, apanha um conhecimento dele, apanha uma contribuição de uma determinada área. Você quer dizer que isso é área de estatística? Tudo bem, nomenclatura é bobagem. É importante que você entenda que isso aqui é uma pesquisa e ele acessou. Essa é uma contribuição que ele traz para a produção de texto. Aliás, a contribuição trazida a contribuição que você traz para o texto é decisiva. Você não se prende apenas à coletânea, aos textos de base. Aliás, o enunciado diz assim, né? Com base na coletânea acima ou abaixo e na sua contribuição pessoal formada durante ou construída durante a sua formação. Quer dizer, aquilo que você traz que não está no texto de base, que não está na coletânea. Então isso aqui é contribuição dele, não está na coletânea, é contribuição dele. Você vê, ele usa uma área, né, da pesquisa, o conhecimento da Unicamp. Aqui no terceiro parágrafo, o segundo de argumentação, ele usa um conhecimento da geografia, né, da geossociologia. Me perdoem os professores de geografia e sociologia, nem sei se existe esse termo. Se não existe, está criado. O grande geógrafo Milton Santos, ele traz a opinião de Milton Santos. Aqui, a pouca inclusão dos jovens deficientes e não deficientes valoriza a diferença entre eles, gerando discriminação e uma sociedade dividida. O renomado geógrafo Milton Santos dizia que uma sociedade alienada é aquela que enxerga o que separa, mas não o que une os seus membros, algo que se evidencia na exclusão de surdos em todos os níveis de ensino. Você vê que a contribuição que ele traz aqui é de áreas diferentes. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante na produção de texto é o seu caráter argumentativo. A dissertação ela é dissertativo-argumentativa. Quer dizer, ela tem um momento que é a exposição de ideias e há um momento em que ela é a sua opinião. Quer dizer, como que você intervém, as suas digitais em toda a redação, principalmente em final de parágrafos. Isso não é obrigatório, não, é apenas uma sugestão para a maioria das pessoas. Você guardar a sua avaliação, a sua crítica, a sua reflexão para o final dos parágrafos. Isso você deve fazer obrigatoriamente no segundo e terceiro parágrafos ou nos parágrafos de desenvolvimento e também no final do primeiro, na conclusão, mas obrigatoriamente nos parágrafos de desenvolvimento. Você vê como ele faz aqui, ele traz as pesquisas de Unicamp e Harvard. Ele traz. Isso aqui é de conhecimento comum, né? Todo mundo sabe dessas pesquisas aqui. Mas há um determinado momento que você vê que é ele na redação. Ele mostra as suas digitais. Quer dizer, ele cita as pesquisas de Harvard e Unicamp. Tá, mas o que ele faz com essas pesquisas? Ele, enquanto produtor individual, o que ele infere, o que ele deduz disso? Olha ele aqui, assim, quando a sociedade se fecha à comunicação com sinais, justificada pela ignorância, aqueles que dependem dessa linguagem têm dificuldade de obter educação de qualidade e ficam muitas vezes à margem das demais interações sociais. Você vê que daqui para cá, nesse último momento, é ele, é o produtor de texto. Ele esquece a pesquisa de Harvard,
Não, ele diz o que ele esquece, maneira de dizer, né? Ele apanha a pesquisa de Harvard, mas ele deduz. Até aqui é Harvard e Unicamp, daqui para cá é ele, fazendo uma reflexão pessoal e fundamental para conferir um texto o caráter argumentativo. O terceiro critério é muito marcante também, porque fala da chamada seleção de fatos. Esse terceiro critério, ele se confunde muito com o segundo, em determinados momentos. Como que você seleciona, ou o que você seleciona? E aí tem um aspecto curioso. O critério também diz assim: seleção de fatos, ideias, argumentos, opiniões. E a gente percebe que a maioria dos produtores de texto não se liga a fatos, se liga muito a ideias, a opiniões. E um critério também fala em fatos. Quer dizer, se poucas pessoas utilizam fatos e você utiliza, é evidente que a sua redação sai da craveira comum, ela sai do lugar comum, porque você citou o fato. Então, citar fato é muito importante. Eu me recordo que nós fizemos uma redação aqui há poucos dias, em que a pessoa citava, era uma redação era um tema aberto, não era muito tema de Enem, não. Falando sobre solidariedade, e o produtor de texto começa a redação falando sobre aquele acontecimento do Charlie Hebdo na França, aquele empastelamento de revistas e jornais, quando houve aquela crítica a Maomé, né, e muitas pessoas morreram lá em Paris e outras cidades também. Quer dizer, a pessoa se lembrou desse fato para mostrar que houve uma comoção mundial em solidariedade àquelas pessoas que foram vitimadas na França em decorrência desse lamentável fato. Então você vê, para falar em solidariedade, ela parte de um fato, ela usa o chamado método indutivo, né? Ela parte do fato para chegar à ideia, parte do exemplo para chegar à teoria. Então isso é muito importante, é um fator surpresa na redação. Então você citar fatos é muito importante, além de citar argumentos, né? Opiniões. Aqui ele cita, por exemplo, o Milton Santos, né? Isso é você conhecer sociólogos, filósofos. Se a gente apanhar as 5 últimas, se não mais do que isso, redações do Enem, a gente vê que a sociologia grita, ela fala altíssimo, né? Não tem como não examinar as propostas do Enem sem uso da sociologia, né? Quer dizer, é uma ciência, de certa forma, nova no Brasil, muito perseguida ainda, enfim. Então a gente vê a importância da opinião, do argumento, mas eu queria pedir a atenção de vocês para fato, né? Fato. E sobre esse fato, um detalhe precisa ficar muito claro: ele tem de ser um fato de repercussão no mínimo nacional, não é? Para que ele ganhe credibilidade. Não pode ser um fato ocorrido na sua rua, não é? E que não teve repercussão. Se foi repercussão local, não está errado, mas não foi uma boa seleção. Você, por exemplo, você pega um caso, tem havido muitos casos de invasão de presídios, para sufocar rebeliões, enfim. E aí você cita uma invasão da PM aqui num presídio da região, de Campos, Itaperuna, etc, etc. Isso quase não ganhou manchete nacional. Mas se você fala do Carandiru, onde 111 pessoas foram chacinadas, com impacto mundial, foi até o objetivo no livro do Drauzio Varela, né? Uma vez que ele tem trabalhos lá nos presídios, enfim. Então você vê que o impacto é muito grande. É isso que ele chama seleção. Você selecionou bem o fato, selecionou bem o argumento.